Olá, alunos do Instituto Municipal Luiz Viana Neto. Aqui é o professor Matheus Barbosa, professor de Geografia de vocês. Estamos aqui na terceira aula, para a gente poder trabalhar um pouco sobre o assunto de Geografia do Brasil. É importante lembrar que esse assunto, na verdade, é uma revisão, porque vocês já viram ou deveriam ter visto esse assunto no sétimo ano. Ele é um assunto característico do sétimo ano em que a gente aprende sobre diversos aspectos do Brasil, como os aspectos da natureza, como o clima, como o relevo, hidrografia, mas também como aspectos, como a urbanização, a questão das cidades, a questão da população, a questão da agricultura e da indústria também. Então, esse momento é um momento de lembrança, de trazer aqueles assuntos que vocês já estudaram lá na memória, deixar esses assuntos vivos e frescos, na nossa cabeça para que vocês possam relembrar mais futuramente sobre e relembrar os conhecimentos sobre o nosso país. Então é importante essa temática. Só também lembrando a vocês aqui, para os alunos do oitavo ano, que vão fazer a atividade, precisa acessar lá no site, digitar o site, sites.google.com/view/oitavo ano Geografia 2022, atividades, e tema 2. Para os alunos do eixo 5 da EJA, também, que é um assunto de revisão também, para os alunos do ensino de jovens e adultos, o site é sitesgoogle.com/view EJA eixo 5, Geografia 2022, atividades, tema 2. Então, vocês vão estar acessando lá o site. No site lá vai ter a atividade, vocês vão ler o material, tem um material para vocês ler, todo ilustrado, todo bonitinho, para que vocês possam entender da melhor forma e a partir daí vocês vão responder o questionário que está abaixo, tá? Lá tem as perguntas. Obviamente é importante lembrar vocês que para responder as atividades é necessário ler o texto, assistir o vídeo, esse vídeo aqui por completo, para que vocês possam ter um entendimento maior. Caso contrário, vai ficar difícil de responder, vai ficar difícil de realizar as atividades. Para quem estiver lá no celular, aqui nesse canto superior vai ter 3 tracinhos, Você clica nesses 3 tracinhos, ela vai abrir essas abas aqui, você vai clicar em atividades, ou você pode clicar aqui em tema 2, ou ir aqui em cima e clicar em tema 2, vai abrir, tá certo? Então, fica aí o site, para que vocês possam realizar a atividade, registrar a nota e as atividades de vocês. Uma segunda questão que é importante a gente lembrar, a atividade passada, nós falamos um pouco sobre o espaço geográfico e os 4 conceitos importantes da geografia, como paisagem, território, lugar e região. É importante lembrar que essa aula de hoje a gente vai utilizar mais o território. Lembra que eu falei que o território faz parte das relações de poder? Então a gente vai falar hoje de quê? De território brasileiro. O território brasileiro nada mais é do que o território em que os brasileiros ou que o Estado brasileiro exerce o seu poder. Esse território brasileiro ele está localizado no continente da América do Sul, como vocês podem ver aí. O Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, Nós estamos situados no continente da América do Sul. Faz fronteira com quase todos os países, com exceção do Equador e do Chile, É um território, o território brasileiro está com relação à linha do Equador, faz parte do hemisfério norte. Uma pequena porção do território brasileiro está situado no hemisfério norte, principalmente aqui o estado do Amazonas, o estado de Roraima e o estado do Amapá, um pedaço também do Pará. E o restante todo do Brasil está praticamente situado no hemisfério sul. Com relação ao hemisfério leste e oeste, que é o meridiano de Greenwich, que divide em leste e oeste, é importante mostrar a vocês que o Brasil está situado praticamente no hemisfério oeste. Então vejam que o território brasileiro ele está situado uma parte no hemisfério norte,
boa parte do seu território no hemisfério sul e totalmente no hemisfério oeste, né? Ou no ocidente, no que a gente chama de ocidente, porção ocidental. Então, o continente brasileiro ele faz parte de 3 hemisférios, né? O norte, o sul e o oeste. É importante lembrar vocês, né, que a divisão política do Brasil, nós temos 26 estados e um distrito federal, né, que é a Brasília, a capital do nosso país, a capital política, né, do nosso país, de comando das ações, né, da política do país. Nós temos hoje 26 estados, nós temos também uma dimensão continental do nosso país, né? O nosso país é o 5º maior em extensão, né, em tamanho do mundo, né? É importante mostrar aí a vocês, ó, que de ponta a ponta, né, das pontas mais extremas, vocês estão vendo aí em Roraima, a ponta ao norte, que é no Monte Carburaí, ao sul, que é o Arroio Chuí, né, são 4.320 quilômetros em linha reta. Já do lado leste, ali na Paraíba, que é a ponta mais leste continental que nós temos, que é na Ponta dos Seixas, na cidade de João Pessoa, né, próximo ali a João Pessoa, até o Acre, que é a Serra de Contamana, são também 4.329 quilômetros, né? Lembrando que nós temos 9.125 quilômetros de costa, né, de litoral aí, de mar, e nós temos uma fronteira de mais de 15 mil quilômetros, né, com os outros países da América do Sul, com os nossos vizinhos aqui da América do Sul, certo? Então, vejam o tamanho do Brasil, né, um país imenso, né, com muita extensão. Falando dessas características, né, um pouco mais gerais, é importante trazer os aspectos também naturais. Eu gostaria de lembrar aqui a vocês que lá no 6º ano vocês já começam a entender como é que funciona um pouco da natureza na Terra, né? E aí eu vou relembrar aqui a vocês as zonas climáticas. As zonas climáticas, elas dependem do que, professor? Dependem da iluminação, dependem, na verdade, né, do Sol. O Sol é a nossa fonte de luz e de calor, além da fonte interna da Terra, que é uma fonte também importante de calor, né? Mas o Sol, né, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar no caso com o Sol ela é a nossa fonte de iluminação e de calor. Esse Sol, como vocês sabem, né, ele aquece a Terra de formas distintas, porque a Terra ela tem um formato redondo, a luz e o calor, a luz ela não e o calor eles não entram na Terra da mesma forma, né? Eles não são retidos também da mesma forma. Então isso faz com que se tenha áreas mais quentes e áreas mais frias, áreas que recebem mais iluminação do Sol e recebem mais calor, e áreas que recebem menos iluminação e menos calor. Que áreas são essas, né, professor? É importante a gente ver aqui, ó, as zonas climáticas da Terra. Nós temos, lembrando aí, a linha do Equador, o Trópico de Câncer ao norte e o Círculo Polar Antártico. No hemisfério sul nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Esses são os paralelos, né, para a gente lembrar aí. É importante falar para vocês que as áreas que estão situadas entre os trópicos é o que a gente chama de zona intertropical, né? Zona entre trópicos. Isso significa que essas zonas intertropicais são as zonas que mais recebem iluminação e calor do Sol. Então essas zonas são as zonas que ficam mais quentes durante todo o ano, né? Durante o ano essa zona ela fica quente o tempo inteiro. Diferentemente, por exemplo, nos polos, né? Nos polos, o que é que acontece? Nos polos, o polo geralmente ele fica menos iluminado e recebe menos calor também dos raios solares. Isso significa que os polos eles são mais frios. Então vejam que da linha do Equador
Quanto mais a gente se distancia da linha do Equador, tanto para norte como para sul, mais frio vai ficando. E aí, professor, o senhor não falou sobre essa zona temperada. Como é essa zona temperada? A zona temperada é que fica entre o círculo polar e os trópicos, né? O que é que acontece nessas áreas temperadas? Horas elas ficam quentes, principalmente no verão, né? Na estação do ano verão, e horas elas ficam bem frias, né? Que é o inverno, quando chega no inverno em um desses hemisférios, geralmente chega às temperaturas próximas de zero, né? Em alguns momentos pode nevar. Então, nessas zonas temperadas aqui, em momentos fica quente, em momentos fica frio. Na zona intertropical é sempre quente e nas zonas polares é muito frio, né? E aí, vejam, né? Vamos agora trazer esse conhecimento para o Brasil. Como é que fica o Brasil nesse sentido? Vocês já viram que o Brasil, o território brasileiro, ele é cortado pela linha do Equador e ele é cortado também pelo Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio, voltando aqui, ó, ele corta o Brasil, principalmente ali próximo, né? Ele corta os estados ali de Paraná, um pedaço do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo. Então vejam que a maior parte do território brasileiro está dentro da zona intertropical, mas essa porção, esse pequeno pedaço da região sudeste, né, o sul da região centro-oeste, o sul da região sudeste e praticamente quase toda a região sul estão dentro da zona temperada. Isso significa, né, e aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, uma diversidade de climas. E aí é importante mostrar para vocês que o Brasil, a característica do Brasil é justamente ter uma tropicalidade, né? Nós somos um país tropical, como diz a música, abençoado por Deus. Por quê? Porque nós estamos justamente dentro dessa zona intertropical, que é uma das zonas mais aquecidas do planeta. Então, a tendência é o quê? Ter sol, ter calor durante o ano todo, né? Além disso, já falei sobre a dimensão continental do nosso país, né? Um país que é imenso, né? O quinto maior país do mundo. E por essa dimensão toda continental, por estar dentro, tanto por parte do seu território, ser dentro da zona intertropical, mas também estar dentro da zona temperada, isso vai fazer com que a gente tenha um rico e diversificado mosaico, né, de paisagens naturais. A gente vai ter diferentes ambientes, como vocês vão ver mais para frente, né? E aí é importante mostrar aqui mais uma vez, reforçando para vocês, né, que o território brasileiro, ó, cortado aqui, ó, pela linha do Equador, como vocês podem ver, certo? Nós temos boa parte do território brasileiro dentro da zona intertropical, que é justamente esse espaço entre os trópicos, né, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Uma pequena porção do nosso território está dentro da zona temperada. E como é que isso reflete no clima, né? Então, 94% do território brasileiro está dentro da zona intertropical. E desses 94%, 55% é clima equatorial, né? O clima equatorial nada mais é do que um clima quente e úmido. Por que clima equatorial, professor? Justamente porque é o clima que está situado na linha do Equador, né? Um sistema aqui de clima que ele é caracterizado por ser muito quente e também ter muita chuva, e essa chuva principalmente né, por causa da umidade da floresta amazônica. Quando a gente for tratar dos biomas também, eu vou falar um pouco sobre isso. A outra parte da zona intertropical, né, principalmente essa parte aqui que está aqui mais na região norte aqui, mais sob domínio amazônico, justamente o clima equatorial. Mas tem outras partes, né, do território brasileiro que tem a zona climática que é tropical, que a gente chama de tropical, né? E esse tropical ele se divide em dois. Um é o tropical úmido, que é justamente as proximidades do oceano, né? É importante dizer a vocês que o oceano ele influencia no clima, porque o oceano, como vocês sabem, o sol bate no oceano, o que é que acontece com esse oceano? A água do oceano esquenta.
A água do oceano esquentando, ela vai se transformando em vapor, né? Parte dessa água ela se transforma em vapor. Vai formar o quê? O vapor d'água que vão formar as nuvens, né? Esses vapores eles vão se juntando, vão se transformando em nuvens e depois essas nuvens elas vão se transformar em chuva novamente, né? Lembrando lá do ciclo da água, né? Então o que é que acontece? O oceano ele é um grande fornecedor de umidade, né? Ele é um grande fornecedor de vapor, que ele vai evaporar, vai transformar em vapor de água, vai formar as nuvens e essas nuvens elas vão se converter em chuva. Então, por isso, as áreas próximas aos oceanos elas são muito úmidas, né? Justamente por essa influência do oceano. Mas tem áreas tropicais também que estão mais para dentro do continente, né? Mais, como eu diria lá, o oeste da Bahia, o estado do Mato Grosso, o estado de Goiás. São áreas tropicais também, mas que elas não têm uma influência do mar, elas estão mais para dentro do continente. E aí o que influencia a continentalidade, né? Tem menos umidade. Aí o que influencia mais são as águas de rio, né? E aí o volume de água é menor. Então é diferente o regime de chuvas de áreas que estão próximas ao oceano das áreas que estão mais para dentro do continente. E aí a gente vai ver essa diferença logo depois, né? E os 6%, né, essa pequena porção do território que eu falei para vocês, que compreende principalmente os estados da região sul, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles têm um clima chamado de clima subtropical. Esse clima, as temperaturas elas variam, né? No verão tem algumas cidades que podem atingir 40 graus, mas em outro momento, né, no inverno, tem cidades aí que podem atingir 0 graus, né, abaixo de zero, né, temperaturas abaixo de zero, justamente em função de estarem dentro da zona que eu falei, chamada zona temperada, né? Então vejam que esse clima subtropical também, nos momentos de verão faz calor, mas em momentos de inverno faz muito frio, né? É importante lembrar isso a vocês. E aí, ó, é importante mostrar aqui já nessa imagem, para a gente lembrar como é que as estações do ano funcionam. Lembrem-se o seguinte, na primavera, o Sol ele vai estar iluminando e aquecendo muito a linha do Equador, né? Só que, com o passar do tempo, esse aquecimento ele vai se deslocando, né? A Terra ela vai girando no seu movimento de translação ao redor do Sol. E esse aquecimento maior ele vai se deslocando ou para o Trópico de Câncer ou para o Trópico de Capricórnio. Como é que funciona? Se estamos na primavera, o Sol está aquecendo a linha do Equador, a próxima estação é verão. Então, o que é que acontece? O Sol ele vai se deslocando, o aquecimento da Terra ele vai ficando diferente justamente pelo movimento de translação. E aí, o que é que acontece? As áreas que são mais aquecidas 3 meses depois da primavera é justamente o Trópico de Capricórnio. Então, o que é que acontece? Em dezembro, janeiro e fevereiro, o Trópico de Capricórnio é a área que mais recebe insolação, né? A área que mais recebe iluminação e energia e calor. Isso faz com que essa área aqui ela se aqueça mais durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Se é o aquecimento maior aqui, então estação de verão no hemisfério sul. No hemisfério norte vai ser o quê? Inverno, né? Já que o Sol ele está aquecendo mais o hemisfério sul, o hemisfério norte ele vai ficar mais resfriado, então vai ser a estação inversa, né? É importante que vocês lembrem isso. 3 meses depois que o Sol estiver nessa área aqui, a Terra vai continuar seu movimento de translação. Esse aquecimento ele vai voltar para a linha do Equador, né? Então significa que a estação de outono também, né, vai acontecer o quê? O Sol ele vai estar aqui na linha do Equador, vai estar aquecendo aqui de igual para todos os dois hemisférios. Quando chegar no meio do ano, que é o mês de junho, julho e agosto, o Sol vai aquecer justamente essa área que está aqui no Trópico de Câncer. E aí vai ser o quê? O inverno no hemisfério sul e o verão no hemisfério norte. E aí volta ao ciclo de novo, né? O Sol vai aquecer a linha do Equador e aí vai vir a primavera,
o outono no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul e por aí vai, tá? Então é importante que vocês entendam que há essa variação, né, de aquecimento ao longo do ano, né, justamente por causa das estações do ano, e que isso influencia também nos climas. Como vocês podem ver aqui no mapa, né, vejam o mapa, né, o mapa de climas do Brasil. Aqui nós temos mostrando 5 climas diferentes, né? Vejam a legenda. O que está de verde é o clima equatorial, que eu falei para vocês, né? O clima equatorial. O segundo, que está em verde claro, justamente nessa área aqui, é o clima tropical equatorial, né? Que tem uma influência ainda da linha do Equador, mas ele já tem influência do Oceano Atlântico também. Tem o clima tropical litorâneo, justamente por causa, né, ele é um clima tropical com a influência aqui do Oceano Atlântico. Tem o clima tropical úmido seco, né, justamente o que eu falei daquela questão mais para dentro do continente, né, então vejam aqui essa área mais para dentro do continente. E o clima subtropical úmido, que é justamente o clima da região sul, né? E aí é importante mostrar a vocês que se a gente faz um confronto dos mapas, né? E aí a gente vai ver, ó, clima equatorial. Lembrando a vocês mais uma vez, o clima ele influencia diretamente na organização da natureza, na organização dos seres vivos, tanto dos vegetais como dos animais. Como assim, professor? Não entendi. Por exemplo, uma árvore grande, né, uma árvore característica da floresta amazônica, que ela é grande, o tronco imenso, cheia de folhas, né, uma árvore imensa, ela não tem como sobreviver em um ambiente, por exemplo, desértico. Por quê? Porque ambiente desértico, a característica de ambiente desértico é não ter água ou ter pouca água. E essas árvores que têm bastante folhas, né, que são muito grandes, elas precisam de uma quantidade grande de nutrientes e de água. Se ela está em um ambiente que não tem água, vai acontecer o que com ela? Ela vai morrer. Então, naturalmente, essas grandes florestas, né, elas estão situadas em áreas de clima equatorial ou clima tropical. Se vocês forem ver, por exemplo, né, a floresta amazônica, nessa primeira imagem aqui, a característica dela é ter grandes árvores, né, árvores de grande porte, tem uma vegetação com bastante folha, com bastante fruto, justamente porque é uma área que tem bastante chuva, né? O clima equatorial é um dos climas mais chuvosos do Brasil. Praticamente, se vocês forem observar, na cidade de Manaus chove todo dia, justamente pela influência, né? Nós temos o rio Amazonas, que é um dos maiores rios do mundo, somados com a floresta amazônica, que é um importante retirador de água do solo. O sol é aquecido, né? O sol aquece bastante essa floresta, e a floresta ela transpira, né? A gente chama esse processo de evapotranspiração. Então essa floresta ela vai tirar água do solo, e essa água do solo vai se transformar em vapor, e aí vai se formar as nuvens, e aí vão se formar as chuvas, né? Então, só para vocês terem a noção da importância também da floresta amazônica na formação de chuvas na região norte para o Brasil também, né? Então, vocês vão ver aqui, ó, que essa formação de nuvens, né, essa formação vai formar uma massa, que essa massa ela vai se deslocar ao longo do Brasil, né, formando chuvas. Tanto ela vai formar um corredor aqui para a região sul, né, que é importante, essas chuvas que vêm da Amazônia, que passam pelo Mato Grosso do Sul e também pela região sul, eles são importantíssimos para os setores agrícolas no Brasil, né, principalmente a produção de soja, tem algumas produções específicas, né, brasileiras que dependem muito desse regime de chuvas. Então aqui vocês vão ver, ó, que dentro dessa área de clima equatorial, nós vamos ter
o bioma brasileiro da floresta amazônica, né? Então, áreas de clima equatorial favorecem o crescimento de vegetações de florestas equatoriais, que aí a Amazônia é um exemplo. Já na área, né, de climas tropicais, e aí climas tropicais influenciados pelo oceano, nós temos a Mata Atlântica, né, que seria essa parte aqui do litoral. Nesse mapa eu vou explicar o porquê essa parte aqui está de vermelho, né? Mas a Mata Atlântica, né, que é esse tipo de vegetação que está aqui na segunda imagem, ela é característica das áreas de litoral. E aí, eu vou falar um pouco sobre as questões de desmatamento, né, sobre problemas ambientais em breve, mas é importante que vocês relacionem que clima tropical úmido, né, clima tropical próximo ao oceano, é praticamente, outro clima tropical litorâneo, é justamente associado à possibilidade de formação de florestas tropicais, né? A Mata Atlântica é um exemplo. Já o clima tropical úmido seco, né, que tem aqui, que é mais essa parte do Nordeste Central, tem a formação de cerrado, né, a vegetação do cerrado que vocês podem estar vendo aqui em laranja, né, justamente o cerrado brasileiro é característico, né, como vocês podem ver aqui nessa terceira imagem, o cerrado brasileiro, a vegetação, o bioma do cerrado brasileiro, ela é característico dessas áreas do interior do Brasil, que já não tem tanta influência do oceano, né, uma influência menor do oceano, e aí você tem uma vegetação que, inclusive, ela é preparada para ficar em momentos com mais chuva e tem momentos também com menos chuvas, né? Nós temos o clima semiárido também, que ele faz parte de uma parte do Nordeste brasileiro, onde nós temos também a importância da caatinga, né, da vegetação da caatinga, em que vocês podem estar olhando aqui nessa quarta imagem, o regime do clima semiárido. É importante falar a vocês que o semiárido, árido é o quê? Seco. No Brasil é semiárido, né? É semisseco, porque não fica sem água ou sem chuva durante o ano todo, né? Existe 3 ou 4 meses especificamente que chove bastante, chove razoavelmente nesse clima semiárido. Então, o que é que acontece? Chega no final, no verão, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, chove aproximadamente 800 milímetros por ano, né? E aí a chuva, esses 800 milímetros é concentrado justamente nesses 3 meses, né? Dezembro, janeiro e fevereiro. O restante do ano não chove ou chove muito pouco. E aí o que é característico dessas áreas? A vegetação caatinga, né? Porque essa vegetação ela se adapta justamente a esses ambientes que chovem menos e que as chuvas elas são concentradas ao longo do ano. Então, são vegetações que aguentam ficar 3, 4, 5 meses sem ver uma gota de água, né? Que aí são as vegetações que a gente conhece como os cactos, né? Que são plantas que têm espinhos, elas não têm folhas, né? Geralmente elas não têm folhas, porque as folhas ajudam a perder água para a atmosfera, né? E isso desidrataria a planta, isso mataria a planta. Então vejam que elas têm toda uma adaptação ao clima que elas vivem, né? É o clima que diz qual tipo de vegetação vai crescer naquele local. Voltando aqui, nós temos também, né, nós temos também o desenvolvimento, né, nós temos também na zona subtropical, no clima subtropical, nós temos, né, como essa área ela é quente em alguns momentos e ela é fria em outros, e aí também tem a importância também do relevo em consideração a isso. No sul do país, nós temos a vegetação, né, o bioma que a gente chama de pampas. Como vocês podem ver aqui, os pampas são áreas que são mais, as árvores elas são menores, né, são mais arbustivas, são mais gramíneas,
né? E aí vocês vejam como é e como o clima influencia, né, na vegetação. Por último, é importante falar do Pantanal Mato-Grossense, que na verdade o Pantanal ele é um ambiente misturado, né? Na verdade o Pantanal é uma mistura de todos esses... O Pantanal é uma mistura de todos esses biomas, né? Um ambiente de transição importantíssimo, riquíssimo em biodiversidade, né? O Pantanal ele é uma área baixa, né? E aí faz com que quando chove alague também, e aí tem alguns momentos que ele fica pantanoso, né? E isso é importantíssimo porque traz uma biodiversidade muito grande, né? Uma quantidade de animais diferentes muito grandes no nosso Brasil. E aí, sim, professor, o que é que o senhor queria falar quando esse mapa aí está com esses negócios em vermelho aí? Justamente isso, né? Um dos problemas ambientais brasileiros muito grandes que a gente tem hoje, e aí quando a gente fala, né, a gente entendeu ali os climas, a vegetação e tal, mas tem a questão também da ação do homem, né? É importante a gente lembrar que nossa história, nós começamos ocupando, né, os índios já estavam aqui, aí os europeus, né, os portugueses chegaram aqui, começaram a ocupar o território brasileiro e começaram a ocupar pelo litoral, né? A primeira atividade econômica, como vocês sabem, foi o pau-brasil. E esse pau-brasil, obviamente, é uma árvore nativa da Mata Atlântica, né, muito comercializada, ele foi extraído e levado para Portugal. E o resultado de 500 anos, né, de ocupação do território brasileiro, né, fez com que a gente desmatasse boa parte da nossa natureza, né? E aí a gente construiu nossas cidades, né? A gente construiu nosso território, explorou o nosso território. Então, o que é que acontece? Essas zonas que estão em vermelho praticamente são as zonas que a gente desmatou, né? Independente do ambiente que seja. Se foi de Mata Atlântica, se foi de Cerrado, né? Se foi de Pantanal, se foi de Amazônia, né? Se foi de Caatinga. Vejam que todos os ambientes eles sofreram impactos pela ocupação humana, né? Nós construímos as nossas cidades, as nossas casas, e aí a gente foi desmatando esses ambientes. Vejam que hoje só resta praticamente 7% da Mata Atlântica, né? Uma parte aqui pequenos, bem pequenos, né? A gente hoje protege essas áreas de Mata Atlânticas a partir de parques e a partir de leis, mas são áreas muito pequenas do que restaram, né? A gente quase devastou a nossa Mata Atlântica toda, né? Mas nós temos aí ainda, né, um pouco ainda de preservação, nosso cerrado, que também está perdendo sua preservação, principalmente pelo avanço, né, da agricultura da soja, né, uma soja que vai para exportação, que é vendida para outros países, né, principalmente a China, e aí a gente está desmatando também boa parte desse cerrado, e esse crescimento da soja está se expandindo também, né, para a região norte, principalmente aí no bioma amazônico, né? Então, nos últimos anos, vocês podem procurar notícias e vocês vão ver, né, que o bioma amazônico também está sofrendo bastante devastação, né, ao longo do tempo, justamente pela expansão tanto da agricultura como da pecuária, mas também como da extração ilegal, né, de madeira, que aí a madeira ela é utilizada para diversos fins, né, para diversos fins comerciais, né? Então vejam que esse desmatamento a gente tem essa ocupação humana também, né, de forma descontrolada, né? Ela implica em vários problemas. Um é a perda de biodiversidade, né? O que é biodiversidade, professor? É justamente perder a quantidade de espécies de animais, né? Então, a gente não vai ver mico-leão, a gente não vai ver onça-pintada, né? Então, esses animais, eles estão ameaçados de risco de extinção, tucanos, etc, né? Então, é perder uma grande quantidade de espécies que existiam, elas podem deixar de existir. Além disso, eu falei para vocês no instante que a vegetação ela é responsável pela transpiração, né? O que a gente chama de evapotranspiração. A Amazônia, ela tem uma grande capacidade de evapotranspiração, né? Ou seja, a água ela sai do solo, né? As árvores elas chupam a água do solo. Essa água, né, a partir do aquecimento do sol nessas vegetações, essa água ela vai, parte dessa água ela vai evaporando
e aí se formam as nuvens, e essas nuvens elas são responsáveis pela chuva. Então, quanto menos áreas de árvore e de vegetação nós temos, menos é a capacidade de transpiração. Então, significa também na diminuição do regime de chuvas. E isso também nós já estamos vendo, né, as consequências disso, principalmente para a agricultura, né, para os setores importantes também da economia brasileira, que já estão começando a sofrer. E aí também o abastecimento humano também já está começando a sofrer, né, as consequências desse desmatamento, que aí perde a quantidade de chuvas, e aí perde, a gente precisa dos nossos rios, né, os nossos rios são alimentados pela chuva, e aí tudo isso impacta a nossa vida, impacta socialmente, né, porque a gente precisa de água para beber, de água para se alimentar, de água para fazer as atividades econômicas, de água para a agricultura, de água para a indústria, de água para as cidades. Então tudo isso tem um impacto muito forte, né? Então, por último, para a gente finalizar aqui, é importante falar sobre as regiões, né? As regiões políticas do Brasil. Atualmente, nós temos a última divisão que foi feita, né? Praticamente divide o Brasil em 5 regiões, né? Nós temos a região norte, com os estados aqui do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Nós temos a região nordeste, com Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, né? São 9 estados. A região centro-oeste, com Mato Grosso, né? Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Nós temos a região sudeste, com Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a região sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. O que é importante vocês saberem disso aqui, né? Saber essas 5 regiões. É importante que vocês saibam que antes dessas 5 regiões já tiveram diversas formas de dividir o Brasil em regiões, né? Então, se vocês forem olharem aqui, já tiveram mais de 6, né, propostas de divisões ao longo da nossa história do Brasil, de divisão de regiões. Se vocês olharem aqui, antes tinha as regiões que antes eram Brasil Setentrional, Norte Oriental, Brasil Central, Brasil Oriental, Brasil Meridional. Então vejam que eram formas distintas de agrupar estados que eram considerados parecidos, né? E aí hoje, a partir de 1990, essa é a configuração atual, né, da divisão regional do Brasil. Por último, é importante falar a vocês sobre a população brasileira, né, no censo. Ela está estimada em cerca de 213 milhões, né? Provavelmente esse número já é um pouco maior, tem números aí que já estimam 218, quase 220 milhões de pessoas no nosso Brasil, e esse número, geralmente é medido pelo censo demográfico, né? O censo demográfico nada mais é do que uma pesquisa que é feita no Brasil de 10 em 10 anos para a gente saber o tamanho da nossa população, né? Todos os estados, todos os países, eles realizam censos para entender o tamanho da sua população, de quantas pessoas tem, porque isso é necessário para fazer as políticas, né? Se a gente não sabe quantas pessoas a gente tem, a gente não consegue fazer as políticas de forma efetiva, né? Então, o censo demográfico é uma pesquisa que é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que ele é responsável por contabilizar a população. E aí ele contabiliza diversas coisas, né? Questões sobre emprego, sobre renda, sobre saúde, sobre educação, né? E aí o censo, geralmente é realizado de 10 em 10 anos. Só teve 2 censos que não foram realizados de 10 em 10 anos, né? Teve o censo de 1990, que na verdade teve um problema muito grande, precisou ser realizado em 1991. E o censo de 2020, que era para ser realizado agora, o governo do presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, né, não realizou o censo, e até esse exato momento o censo não está sendo realizado, e isso traz problemas. Por quê? Porque a gente, para fazer as nossas políticas públicas, a gente utiliza o censo de 2010, que é um censo muito defasado, né? Já tem 12 anos, a população brasileira ela já cresceu muito, e os valores de repasse, às vezes, né, de repasse de verba, de repasse de dinheiro para os municípios, levam em consideração
os dados de 2010. E aí há uma defasagem, né, há uma perda muito grande, porque os municípios já têm mais população e recebem menos dinheiro por conta disso. Né? Então, é isso, né, que eu tinha para mostrar para vocês. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. É importante que vocês leiam o material no site, é importante que vocês assistam o vídeo ao completo, né, já que assistiram até aqui e terminou. Respondam um questionário, né, no site. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar me procurando, né, vocês podem me procurar. E é isso, tá? Desejo um bom estudo para vocês. Qualquer coisa podem me procurar nos canais adequados, né? Tanto no Messenger como no WhatsApp. E até a próxima!